Esse povo fica com bullying com você, né? Ô? Aí sim. Então, pessoal, ó, tá gravando nossa aula. Vamos lá então, vamos começar a aula aqui. Pessoal, Pessoal, vamos aqui então. É bom que eu me divirto com vocês, viu, moçada? Ou e a formatura, criançada? Fala aí, Yasmin, você que é a chefona da máfia formaturiana aí. Que chefe, eu sou a Milássia, tá de brincadeira. Que raiva. Eu recebi lá um. Professor, eu queria muito que você viesse pra formatura, né? Pra se despedir da gente. Ó, o tema, você tem que ir na formatura. Eu vou levar o dedinho ao Temas. É. Vai ser tão aclamado. Então, para de interromper a conversa dos outros. Poxa, ninguém te chamou da conversa. Não, Tem que ir ao Temas. eu vou fazer uma força. Como que funciona, pessoal? Me explica aí, como que Ó, é? é o seguinte, professor. O professor não paga o convite, entendeu? Vocês vão na faixa com a gente. Sim. Só que se você quiser levar sua esposa, um convite, sei lá, sua namorada, não. O custo do ingresso é R$ 40, é a parte. Até que dia que eu tenho que O pagar? lanche vai ser de tardezinha, aqui na cidade. No Hum, lanche aqui da cidade, lá no Ivan. ah, sim. Aí. Até que dia que eu tenho que pagar os R$ 40? Eu vou levar a minha senhora. Até o dia 25, professor, desse mês. Até o dia 25. Tá, então eu dou um jeito. Naquela conta do Sicredi, pode ser? Isso, pode ser lá. Então tá. Aí eu Você vai transfiro. conhecer o tão aclamado dedinho ao Temas. Oi? Não, eu vou sim. Vai conhecer o dedinho ao Temas. Vai conhecer o dedinho. É, Dedinho fumaça? Esse mesmo. é dia 18 de dezembro. É isso? Isso. Vocês vão estar dando exame na escola, eu acho. Uhum. É, eu creio que sim. É dia 18 de dezembro. É uma Nossa, vai ser sexta-feira. dia de exame com aula EAD, né? Meu Jesus. É sexta-feira, né? Será? Não, beleza. Eu vou fazer uma força assim. Eu vou. Aí eu te aviso, tá? Eu Tá bom. faço lá o exame e aviso o exame, ó. Faço lá o. Faço o exame. Faço lá a transferência e aviso vocês. Tá, professor, fique à vontade. Não, eu vou sim. Não, eu vou sim. Nossa, Temas, nós vai fazer uma bagunça naquele rancho. Aí eu vou apontar o dedo na cara, vamos falar mal do senhor e nós vai fazer justiça lá ao Temas. Não, vamos fazer. Vamos colocar tudo a limpo. João Pedro, para de falar. Os pingos nos is, vamos colocar. A Verdade. Yasmin, a Lana e a Ana Lívia e a Júlia é as quatro que mais falam, é as piores, assim, a pior laia. Não, eu não acredito, não. A Lana e a Ana Lívia. Ana Lívia nem fala alto. Você acha que ela vai falar mal dos outros? Né, Ana Lívia? A Lívia fala mal, hein? Olha lá, manda eu calar a boca, tentando me calar. Não me calarão, Altemas, não me calarão. A Júlia Dutra também faz esse tipo de coisa? Faz não, né? É a pior laia que tem, Altemas, a pior laia. Paga de santinha, mas não vale um saldo do WhatsApp. Olha só. Ô, Júlia, até eu sei, hein? Criançada, vamos lá então, Então a pessoal. gente falou legal, pelo amor de Deus. Mentira isso. Ó, ó, Eu tô mentindo, ó, Júlia? ó quem Fala que eu tô chegou. mentindo. Ó quem chegou. O Gabriel chegou cedo já. Então, o Gabriel acordou Ô, agora. Gabrielzinho. Ô, Gabrielzinho, quem que mora descendo em Antrips aí? Quê? Quem que mora descendo em Antrips? O professor dormiu, professor, por isso que eu cheguei atrasado. Dá pra... Vai da gente à O universidade. Gabrielzinho cego. Uai, eu Ô, tava Gabrielzinho. na aula e pá, tomar no cu. Ô, Paguei Gabrielzinho. aqui agora. Mas eu sei que é um cara conhecido. Quem que mora descendo em Antrips? Mas depende, aí eu moro desse meio antigo. Eita. Por que a pergunta? É porque tem gente que vai tomar trem aí descendo em Antrips. Tem umas pessoas. Uma pessoa aqui em específico. Eita. Descendo aonde? Aí Tinha lascaram. mãe desdentada que o João Pedro falou. Tô vendo Tá na O tia. João Pedro ele é pesado. Agora, o importante é que a pessoa que deve escutar isso já sabe. Tá até mandando mensagem pra mim já te xingando.
Eita caramba. Maria. Ô pessoal, vamos lá. Vamos pra aula. Ô pessoal, É minha não, é dos outros, meu vizinho. O professor entender, né? Talvez acho que é eu. ah, não, tá certo, eu sei disso. Vamos lá, pessoal. Vamos na questão número 3, tá? Questão número 3 do módulo 22, tá? Pessoal, a questão 3 aqui, ele me diz assim, presta bem atenção nessa questão, tá? Isso aqui é cálculo de quantidade de equilíbrio, então eu vou ter que usar aquele quadro nessas questões, tá bom? Ele fala assim, ó, que um recipiente fechado de 1 litro contém inicialmente uma temperatura ambiente, 1 mol de I2 e 1 mol de H2. É aquecido a 300 graus. Com isso, estabelece o equilíbrio, de acordo com essa equação, cuja constante de equilíbrio, ele me deu o valor do Kc aqui, que é 1 vezes 10 ao quadrado, tá? O valor do Kc. A concentração em mol por litro de cada uma das espécies, sendo o H2, o I2 e o HI, nessas condições é respectivamente, certo? Então, vamos ver o que vai dar isso aqui, moçada, tá? Ele me dá a constante, tá? Eu vou montar o quadro usando as quantidades inicial, ok? Para essa equação aqui. Então, são 1, 2, 3 componentes, certo? Eu vou precisar de 4 linhas, porque eu preciso de início, reage, forma e equilíbrio, tá? Então, 4 linhas na tabela. Então, 4 linhas, tá? São 3 componentes, mais uma para escrever os negócios ali no começo. Então, eu vou jogar aqui, ó. O que eu tenho lá como componente da reação? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Eu tenho lá o H2. A proporção é a coisa mais importante, ó. 1H2, tá vendo? 1H2. 1H2. Eu tenho 1 e 2. 1 e 2. E eu vou colocar a seta dupla aqui, só para a gente saber que esses são os reagentes e eu tenho o produto da reação. Eu tenho a formação. Jesus. Eu tenho 2HI. Que bosta, hein? Não, chegou. Como é que chama aqueles trem de ovagem? Não é. Apareceu uma. Não, apareceu uma tiazinha aqui na porta gritando, disse que veio trazer um santinho do candidato Rodrigo Coquinho. Olha o nome do peão. Que merda, hein, cara? Rodrigo Coutinho. Tem que fazer Rodrigo Bedinho. Pessoal, eu tenho início, reage e forma. Então, por exemplo, aqui como vai reagir esses dois, eu vou subtrair do valor que eu tenho no início para chegar no equilíbrio. Como esse cara vai formar, eu vou somar o que eu tinha no início com o que reagiu para chegar no equilíbrio, tá? E aqui o valor do equilíbrio, que é o que ele pede. Ele pede os valores do equilíbrio, tá? Então eu vou colocar as quantidades iniciais. Ele disse que foi colocado 1 mol de I2 e 1 mol de H2. Então eu tenho 1 mol desse, 1 mol desse, e esse cara não existe no começo, então zero. No início nunca acontece, nunca tem reagente, desculpa, nunca tem produto no começo. Eles não foram formados ainda, tá? Ele me dá o valor da constante de equilíbrio. Eu não sei o valor da constante de equilíbrio, tá?
Então o que, que eu vou fazer? Como eu não sei, esse cara aqui, ele vai ser x, esse cara vai ser x, porque eu não sei, e esse cara é o dobro desse, então ele vai ser 2x. 2x mais 0, no equilíbrio, eu vou ter 2x. 1 mais x, eu vou ter x mais 1 aqui, e vou ter x mais 1 aqui, certo? Ele me deu o valor do kc. Vamos montar a expressão do kc. Eu tenho que o kc vai ser igual o produto elevado ao quadrado, tá? Concentração do produto elevado ao quadrado, porque o coeficiente dele é 2, tá? Então eu tenho concentração do HI, que vai estar elevado ao quadrado, esse HI, tá? Isso dividido pela concentração do H2 vezes a concentração do I2. Então eu tenho isso aqui dividido pela concentração do H2, concentração do H2, vezes a concentração do I2, tá? A concentração do I2. Eu vou usar esses valores aqui para o equilíbrio, tá? Concentração do I2. Então eu vou substituir os valores. O Kc, 1 vezes 10 ao quadrado. Então 1 vezes 10 elevado ao quadrado vai ser igual a concentração do I2. Eu tenho 2x elevado ao quadrado. Vou colocar entre parênteses só para dar uma organizada, tá? Eu tenho 2x que está elevado ao quadrado, tá? Elevado ao quadrado. Isso dividido por x isso eu tenho lá o x mais 1, desculpa, 1 menos x, deixa eu arrumar aqui, ó. Aqui subtrai, tá? Eu coloquei x mais 1, é 1 menos x, tá? 1 menos o x. E aqui também 1 menos o x, desculpa aí. Aqui subtrai e aqui soma, tá? Então, 1 menos o x. Então eu tenho aqui 1 menos x vezes o 1 menos o x. Certo? Agora veja bem, 1 menos x vezes 1 menos x vai dar 1 menos x elevado ao quadrado. Tá? Então os dois vão estar sendo elevado ao quadrado. O que, que eu posso fazer? Eu posso tirar a raiz do 10 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui seria 1 menos o x, tá? Elevado ao quadrado, tá? Como os dois estão elevados ao quadrado, o que, que eu posso fazer? O inverso disso, a raiz desse lado. Então, eu posso dizer, tá? Que 2x, deixa eu só mudar este lado, ficar mais chique. 2x vai ser igual a raiz de 1 vezes 10 ao quadrado, tá? Dividido por o 1 menos o x, ok? Eu tiro a raiz disso aqui. Deixa eu fazer a raiz aqui. Então eu tenho a raiz disso aqui.
Ok, ok. Então tem raiz disso aqui. A raiz disso aqui vai dar quanto? Raiz de 10 ao quadrado vai dar 10. Certo? Raiz de 10 ao quadrado dá 10. Então, eu tenho que 2x vai ser igual a 10, tá? Vezes o 1 menos o x, tá? Dá para calcular isso agora de boa, né, moçada? Então, eu tenho que 2x é igual a 10 menos 10x, certo? Eu tenho que... Então, vamos passar todo mundo que tem x para o lado esquerdo. Eu tenho que 2x mais 10x vai ser igual a 10. Beleza? Então, 2x mais 10x eu tenho 12x. Então, eu tenho que 12x é igual a 10, certo? Eu tenho que o x vai ser igual a 10 dividido por 12. Aí é só simplificar os dois. Tá em fração o negócio lá, né? Então, 10 dividido por 12. Então, se eu dividir os 2 por 2, simplificar os 2 por 2, ó, dividir isso aqui por 2, eu tenho 5. Se eu dividir isso aqui por 2, eu tenho 6. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o x vai ser igual a 5 sextos, certo? Eu tenho 5 sextos aqui. Então, o x é igual a 5 sextos. Cinco sextos. Então, cada x vale 5 sextos. O que ele me pergunta aqui, pessoal? O que ele está me perguntando aqui? Ele quer saber, tá bom, não quer falar comigo, tá bom. A concentração em mol por litro de cada espécie, tá, ó, cada uma das espécies, tá, vai ser quanto lá no equilíbrio? Então vamos fazer isso, ó. Concentração desse cara, 1 menos o x. Então se eu pegar 1, vamos pegar primeiro o H2, vamos pegar na ordem, ó. O H2 e o HI vai ser igual, tá? Então, vou fazer dos dois, ó. O H2 e o I2, desculpa, o I2, né? Os dois que vão ser iguais, ó. 1 menos x, tá? Então, se eu pegar esses dois, eu tenho simplesmente que 1 menos x. Se é 1 menos x, eu vou pegar 1 menos 5 sextos, tá? 1 menos 5 sextos. Quanto que dá isso, moçada? 1 menos 5 sextos. Vai, fala comigo aí, moçada. Vamos lá. Vocês que são chique na matemática. Faz aí pra mim. Quanto que dá 1 menos 5 sextos? Vai sobrar um sexto, não vai, pessoal? 6 sobre 6 não seria 1? Então, se eu tirar 5 sextos, vai sobrar quanto? Um sexto, não é? Então, isso aqui é igual... Ou vocês estão me tirando hoje, não quer falar comigo, né? Então, eu tenho 1. Isso aqui vai ser igual... Professor, eu com matemática, até entender como. Eu tô tentando entender. Ó, pensa bem, ó. Eu tenho 5 sextos. 6 sobre 6 seria 1, não seria? Não seria isso? Sim. Então, se eu tenho 1, eu tirei 5 sextos, quantos sextos sobrou? Um só. São 5 vezes
o 1 sobre 6. 6, 1 sobre 6 seria o quê? 1. Então, se eu tirei 5, 6 sobre 1 sobre 6, sobrou 1 sexto. Entendi. Perfeito? Então, sobrou 1 sexto. Então, eu já achei o valor do H2 e do I2. Agora, o HI. O HI, quanto que ele vai ser? Ele é 2 vezes o X, certo? Então, eu tenho 2 vezes o 5 sextos, tá? 2 vezes 5 sexto. Então, 2 vezes 5 sextos, eu vou ter quanto? 2 vezes 5, 10, não é isso, pessoal? Então, eu teria 10 sobre 6. Eu teria 10 sobre 6. Simplificando os 2 por 2, tá? Simplificando os 2 por 2, eu teria quanto? Aqui fica 5 e aqui ficaria 3. Então eu teria 5 terços, tá? Eu teria 5 terços, tá? 5 terços. Então, um sexto e 5 terços. Qual alternativa que tem isso? Ó, um sexto, 5 terços, alternativa C, tá? Isso aqui é o mais complicado que eles podem complicar esse tipo de questão, tá? Quando ele te dá o valor desse cara, sempre tenha cuidado para não ir fazendo troço à torta de direito aqui, ó, tá? Não resolver essas coisas aqui para você usar a raiz do outro lado, facilitar a tua vida, porque senão chega no trem cabeludo aí que você não consegue sair daí, tá bom? Então, presta atenção nesse tipo de detalhe, nesse tipo de questão. Sempre elas vão cair num negócio assim, tá? Então, tenta não complicar a vida de vocês com isso aí. Tranquilo? Agora vamos falar um pouco sobre deslocamento de equilíbrio. Tá? Deslocamento de equilíbrio. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Eu tenho essa aula pronta, deixa eu pegar ela pronta aqui que a gente ganha um tempinho, tá? Opa, então, um segundo. Só um segundinho. Pegar aqui que tá pronto, a gente ganha tempo com isso. Tá aqui. Deixa eu explicar isso aqui, pessoal. Ó, deslocamento do equilíbrio, isso aqui funciona assim, ó. Ele fala assim, deixa eu fechar esse outro negócio aqui para não ficar uma coiseira aqui. Do 8, 24 do 8. Ah, devia ter copiado esse, né? Fica mais completinho.
aqui já era. A gente não fica perdendo tempo fazendo desenho, sabe? Quando pega esse trem pronto aqui. Ajuda bastante. Tá, vamos falar sobre deslocamento, pessoal. Deslocamento de equilíbrio, a coisa funciona assim. Deixa eu salvar isso aqui, porque a internet está oscilando. Ontem, você acredita que eu fiquei meia hora falando sozinho? O povo, ninguém me avisou que tinha caído a internet. Agora eu tô entrando na sala para ficar de olho. A internet tá caindo, cara. Dá umas oscilação desgramada, cai tudo e você fica aí mais perdido que segue em tiroteio. Tá, vamos lá então, pessoal. A gente viu que o equilíbrio, ele é totalmente dinâmico, o equilíbrio, tá? Como ele é dinâmico, ele pode ser quebrado a qualquer momento. Basta eu fazer alguma ação em cima da equação. Eu sei que quando uma reação está em equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual da inversa, quando ela está em equilíbrio, tá? Então veja bem, eu tenho aqui um equilíbrio inicial qualquer. Se eu aumentar a velocidade dessa reação 1 aqui, ó. Olha aqui, ó. Pus uma seta maior mostrando que aumentei a velocidade dela. Se eu aumentar essa velocidade, ele vai deslocar nesse sentido aqui, formando mais C e mais D. Se eu aumentar a velocidade da inversa, ele vai formar mais A e mais B. Então, esse deslocamento pode ocorrer, é como se fosse uma balança, tá equilibrado, tá? Se eu aumento a velocidade para esse lado, vai formar mais desse. Se eu aumento a velocidade para esse lado, vai formar mais desse, tá? Só que eu tenho três fatores que podem influenciar nisso aqui sem ser velocidade, tá? De acordo com um sujeito chamado Le Chatelier, tá? Ele diz que temperatura, concentração e pressão pode influenciar no deslocamento do equilíbrio. Então ele sempre vai tentar minimizar quando eu aplico qualquer uma dessas três situações. Então vamos ver cada uma passo a passo. Primeiro, vamos falar a respeito da temperatura. Como que a temperatura vai influenciar? Então, por exemplo, para eu saber se a temperatura vai influenciar ou não, ele precisa me dar o ΔH. Eu preciso ter o ΔH da equação. Então, neste caso, ó, o que ele me mostra? Ele está me dizendo que o ΔH é menor que zero. Então, ΔH é negativo. Como o ΔH é negativo, isso quer dizer que a reação direta ela é exotérmica. Se a direta é exotérmica, a inversa tem que ser endotérmica, tá? E vice-versa. Por exemplo, se aqui fosse positivo, essa seria endo e essa seria exo. Compreenderam isso? Fala comigo, moçada. Cadê vocês? Tudo certo até aí? Tudo certo, professor, pode continuar. Então tá. Vamos lá. Então, olhe bem. Eu preciso verificar o ΔH para saber se a temperatura vai influenciar. Olha que interessante, pessoal. Esse exemplo, eu tenho lá o óxido nitroso, tá? Que é o NO2.
Ele é um gás castanho avermelhado, bastante venenoso esse troço. E eu tenho o N2O3, que este cara aqui, ele é incolor, tá? N2O4. Ei, caramba. Deixa eu arrumar isso aqui, peraí. Vixe. N2O4. Errado essa fórmula aqui, peraí. Deixa eu tentar, deixa eu arrumar isso aqui. Ih, meu computador tá numa rapidez, dá até medo dele sair voando uma hora. Ó, violência dele para abrir o Paint. Nossa, que rapidez, hein? Até medo de ver essa rapidez toda. Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui, senão nem eu vou enxergar nada aqui. Só arrumar aqui para não ficar errado esse trem aqui, tá? Não tem problema, não quer ir por bem, vai por mal. Pronto, tá arrumado. Então, pessoal, ó, esse gás é vermelho, como tá dizendo para vocês, tá? Ele é um vermelho tijolo, bem bonito. E esse cara aqui, ele é incolor. Então, quando eu pego o frasco, tá? Coloco ele dentro da água fervente. O que que acontece, pessoal? Ele fica castanho. Por quê? Está formando esse gás. Pensa comigo, ó. O que que é ser exotérmico? Liberar calor. Então, aquecer não ajuda a liberar calor. Atrapalha. Concorda comigo? O que que é ser endotérmico? Absorver calor. Então, se eu estou dando calor, eu estou favorecendo o lado endotérmico. Por isso que ele fica vermelho quando eu coloco ele dentro da água fervente. Quando eu coloco ele dentro de um balão com gelo, com a água 0 graus, tá? Dentro de um recipiente com gelo, ele fica incolor. Porque eu estou favorecendo a liberação de calor. Então, segue comigo o resuminho, ó. Aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando falar em temperatura, escrever em cima da seta qual que é o endotérmico, qual que é o exotérmico. Como que eu vou saber? Olhando aqui. Se for negativo, a direta é exotérmico. Se for positivo, a direta é endotérmica. Tá certo? Então veja bem. Aumento de temperatura desloca o equilíbrio na formação do lado endotérmico. Tá? Diminuição da temperatura, eu vou favorecer o sentido exotérmico, vou favorecer a liberação de calor. Então, se eu resfriar, estou ajudando a liberar calor. Se eu aquecer, eu estou ajudando a absorver calor. Por isso que isso ocorre. Certo? Tranquilo até aí? Então vamos para a concentração. Ó, aqui explica o comportamento daqueles materiais utilizados como indicadores ácido-base. Por exemplo, o dicromato e o cromato, eles são utilizados como indicadores ácido-base. Esse cara é laranja,
Um laranja bem vivo e esse cara é amarelo. O que eu tenho que me tocar aqui, ó? Presta bem atenção no que eu vou falar. É como se fosse uma balança, pessoal, como eu estou dizendo para vocês. Se eu adicionar qualquer um desses dois componentes aqui, ele sempre vai deslocar o equilíbrio para o lado de menor concentração. Então, se eu adicionar esse ou esse, ele vai deslocar nesse sentido. Se eu adicionar esse ou esse, ele vem para cá. Se eu tirar ou esse, ele vem para o lado que eu tirei. Então ele vem sempre para o lado menor. Entendeu? Então a concentração, você vai ver isso. Sempre cai para o lado menor. Olha um exemplo, ó. Se eu tenho lá o dicromato e o cromato, como eu disse, um é laranja, o outro é amarelo. Quando eu tenho uma mistura equimolar dos dois, uma mistura igual dos dois, vai ficar uma coloração característica entre a mistura do laranja e o amarelo. Vai ficar um amarelo escuro, no caso, né? Agora veja bem, pessoal, se eu adicionar H+, olha aqui, ó. Quando eu adiciono um ácido qualquer, o que eu fiz? Qual que é o lado menor? Esse. Então, se eu colocar esse, ele fica laranja. Se eu colocar uma base aqui, a base consome isso, não consome? A base consome o ácido. Então, esse lado passa a ser o lado menor, ele fica amarelo. Você entendeu como funciona o indicador ácido-base? É assim que funcionam os indicadores ácido-base. Tá? Eles são nada mais, nada menos do que deslocamento de equilíbrio que ocorre com esses caras. Ó, uma questão, pessoal, que aparece, os caras não cansam de repetir isso do Enem, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. Questão de equilíbrio químico com metilamina. Essa questão aparece demais no Enem, pessoal. Tá? É uma questão de princípio de Le Chatelier, tá? Isso aqui aparece demais no Enem, essa questão. Então eu quero comentar ela com vocês, ó. Não, não é essa. Nem essa. Muito menos essa. Ô caramba, travou. Ô Jesus. Te contar, viu? Ó. Dá cada travada violenta que chega. Ah, aqui já tá comentando a resposta do trem. É essa, ó. Essa questão, pessoal, eles repetem essa questão incansavelmente. O Enem adora usar isso aqui. Ó, ele fala aqui, ó. É muito comum as donas de casa. Deixa eu tentar copiar ela e jogar lá. Vamos ver se não vai zoar tudo. Eita caramba. Tenta copiar ela. Foi. Beleza. Ficou meio zoadinho, mas foi. Tá aqui, ó. Um exemplo, tá, pessoal? Essa questão aparece, questão parecida com essa no Enem, há uns 2 anos atrás. Muito parecida. Essa questão os caras não cansam de usar ela em vestibular. Ó, o resuminho, pessoal. Aumento da concentração de uma substância desloca o equilíbrio no sentido oposto. Diminuição da concentração de uma substância desloca o equilíbrio no mesmo sentido da substância retirada. Então, veja bem,
Se eu adicionar esse ou esse, vem para cá. Se eu tirar ou esse, vem para o lado que eu tirei. Certo? É isso que ele está dizendo. Agora presta atenção nessa questão. Ele fala assim, ó. É comum as donas de casa, após limpeza do peixe, usarem limão para remover o cheiro deixado em suas mãos. A maioria delas não tem uma explicação científica para o fato. Entretanto, sabe-se que o cheiro é causado pelo composto metilamina. Então, metilamina que dá o cheiro do peixe, cuja equação de equilíbrio é representada a seguir. Então, veja bem, pessoal. A metilamina, tá? Quando colocada na água, o cheiro de peixe abusa. Aumenta aquele cheiro de peixe. É muito comum se colocar limão no peixe para tirar o cheiro forte. O que o limão faz? Ele tira a base, ele é ácido. Se eu colocar aqui boa, vai feder mais. Por quê? Quando eu coloco, por exemplo, água sanitária, ela é base. Ou só sabão puro, é base. Quando eu coloco, desloca para esse lado, aí que vai feder peixe com força. Mesma coisa acontece com urina de cachorro, viu, pessoal? Quem tem cachorro em casa sabe disso. Se você jogar, por exemplo, água sanitária e urina de cachorro, aí que o trem vai feder com força. Porque ela é uma base. Acontece a mesma coisa com urina de cachorro, tá? É bem parecido com isso aqui. Então, quando eu coloco o limão, o que o limão faz? Ele retira isso aqui. Como ele retira isso aqui, desloca o equilíbrio nesse sentido. Esse cara não tem cheiro de peixe, tá? Vamos escrever aqui embaixo, ó. Esse cara aqui é o cara com o cheiro de peixe. Tá? Vou até escrever aqui, ó. Esse cara aqui é o cara que tem o cheiro de peixe. Esse cara aqui, ele não tem cheiro de peixe, tá? Ele não tem cheiro de peixe. Então, quando eu coloco isso aqui, quando eu coloco o ácido consome o OH. Então, ele desloca o equilíbrio nesse sentido, para o cheiro de peixe, quando eu faço isso. Então, qual que seria ideal para jogar em urina de cachorro, quando você limpa um peixe em casa? Vinagre, tá? Hoje você consegue comprar no mercado vinagre para limpeza. Você joga vinagre no local, água com um pouco de vinagre, o cheiro de peixe vai desaparecer. Então, olha a letra A, ó. Adição de limão neutraliza o OH-, deslocando o equilíbrio para a direita, consumindo a metilamina. Então, a letra A, pessoal, seria a alternativa correta aqui, tá? Essa questão aparece no Enem, hein, moçada? Aparece em... Os caras não cansam de repetir essa questão, hein? Teve um ano num cursinho que eu comentei essa questão aqui, inclusive essa mesma aqui, e apareceu uma igualzinha no Enem, tá? Igualzinho. Aí eu falei, eu prevejo o futuro. Então, criançada, Professor, aquele indicador que faz essa fenolftalina ficar é, rosa, é porque todos os indicadores são bases. No caso desse é um ácido, tá vendo? Ou é base ou é ácido bem fraquinho. Ou um ou outro. Entendeu? entendi. No caso dela, ela é um ácido bem fraquinho, então ela neutraliza caindo pro lado que fica vermelho, tá? No caso da fenolftaleína, tá? Ela é uma amina, então ela é uma base bem fraquinha, tá certo? Pessoal, a pressão. Para ter influência de pressão, presta atenção no que eu estou falando, hein? Para ter influência da pressão, é necessário que o número de mols do reagente seja diferente do produto. Não pode ser igual. Por exemplo, se a soma dos mols desse lado desse 2 e aqui 2, a pressão não vai influenciar. Para influenciar tem que ser diferente. Então veja bem, ó. Olha nesse caso, ó. Eu tenho 1 mol desse com 3 mols desse
a soma vai dar 4 mols, não vai? Aqui eu tenho 2 mols desse cara, então é diferente a quantidade de mol dos reagentes e do produto. Como que a coisa funciona, pessoal? Se eu aumento a pressão total em cima do sistema, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar para o lado que tem menor mol. Então forma mais NH3 se eu aumentar a pressão. Se eu diminuir a pressão do sistema, eles tendem a se separar. Então vem para o lado que tem maior número de mols. Então aumentou, vem para cá. Diminuiu, vem para cá. Então veja bem, ó, olha para mim, a seringa. Se eu tenho gás aqui dentro, ó, vamos voltar no primeiro exemplo, ó que legal, ó. Se eu coloco essa mistura gasosa aqui dentro, vai ficar um vermelhinho clarinho, né? Porque os dois, esse é vermelho e esse é incolor. Olha o que acontece, ó. Olha o número de mols. 2 mols, 1 mol de gás. Então quando eu faço isso, ó, aumentei a pressão. O que acontece? Fica incolor. Vem para o lado que tem 1 mol. Quando eu puxo o êmbolo para trás, ele vai ficar vermelho aqui dentro. Viram? Então, funciona dessa forma a questão da pressão. Tranquilo? Então, olha o resuminho da pressão, ó. Resumindo a pressão, diz que aumento de pressão sobre o sistema desloca o equilíbrio químico no sentido de menor número de mols da fase gasosa. Diminuição da pressão sobre o sistema desloca o equilíbrio no sentido de maior número de mols na fase gasosa. Perfeito? Então vamos lá. Vamos dar uma exercitada. Olha essa primeira aqui. É o exemplo que eu dei lá. Que feiura, hein? Só está invertido, né? Ó. A conversão do tetraóxido de dinitrogênio em dióxido de nitrogênio é representada pela seguinte equação, tá? Aí ele me diz: em um experimento didático, um aluno determinou as constantes de equilíbrio em função da pressão parcial dessa reação, como ilustra na tabela. Ó, o que essa tabela me mostra, pessoal? Que quando eu aumento a temperatura, isso faz aumentar o valor do Kp, tá vendo? Ó, aumento da temperatura, aumenta o valor do Kp. O Kp não é esse sobre esse? Então quer dizer que o aumento da temperatura está aumentando a quantidade desse cara. Concorda comigo? Que é esse dividido por esse. Então, aumento da temperatura está favorecendo o quê? Sentido direto. Então, eu já sei que a reação direta, então, é endotérmica. Quem que é influenciado por aquecimento? O lado endotérmico. Se esse é endo, o outro tem que ser exo. Tranquilo até aí? Agora vem aqui. No relatório desse aluno, sobre o experimento, foram encontradas as seguintes afirmações. A 300 Kelvin, ó, 300 Kelvin, a pressão parcial do N2O4 é igual à pressão parcial do NO2. Ó, se aqui é 1, isso quer dizer que as pressões parciais desses caras estão iguais. Tá certo? Só que tem um detalhe. Esse cara é elevado ao quadrado, né? Tá vendo aqui? Então, este valor aqui não é igual a esse. Que esse cara está elevado ao quadrado, concorda comigo? Vamos supor que isso aqui fosse 2 e aqui 2. 2 elevado ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 4. 4 dividido por 2, 2. Então, falso isso aí que ele está falando. Tá? Na 2, a coloração dos gases N2O4 e NO2 em equilíbrio dentro de um balão imerso em água fervendo é mais escura que um balão imerso em banho de gelo. Vamos ver? Ó, se eu aquecer, ele vai ficar mais escuro, concorda comigo?
Ó, vai favorecer o endotérmico. Então, se eu aquecer, ele vai ficar escuro. Se eu colocar no gelo, ele vai ficar incolor. Então, é verdade o que ele está falando aqui. Então, verdade mesmo. Porque aumento da temperatura deixa castanho, vai para o lado endotérmico. Diminuição da temperatura deixa incolor, porque vai para o lado exotérmico. Tá? Na 3. Mantida a temperatura de 300 graus, ao diminuir o volume do balão. O que acontece quando eu diminuo o volume do balão? Olha a minha seringa, ó. Se eu diminuir o volume, o que eu estou fazendo com a pressão? Estou aumentando a pressão, não estou? Se eu diminuir o volume, eu estou aumentando a pressão. Para que lado que deslocaria? Para esse lado, né? Aumento de pressão ficaria incolor. Diminuição da pressão ficaria castanho. Tá certo? Então, ele fala que mantida a temperatura, o volume do balão diminuir. O volume do balão, os gases N2 e N2O4 se encontram em equilíbrio, obtém-se uma nova condição de equilíbrio, onde o Kp passa a ser menor que 1. Por que ele diz que esse Kp ficaria menor que 1? Porque formaria mais esse cara. Então, se eu tenho esse dividido por esse, tá? Esse valor do Kp vai diminuir. Só que eu não posso garantir que ele vai ficar menor que 1. Tá? Então, isso é falso. Por quê? A única situação que altera o Kp, pessoal, é só a temperatura. Guarda bem isso. Única coisa que altera qualquer K, qualquer constante, pode ser o Kc, o Kp, é só a temperatura. Tá? Nenhum outro fator consegue alterar a constante. Porque quando ele entra em equilíbrio, eles vão se equilibrar de uma forma que o valor do K é sempre o mesmo, é uma constante. Tá? Então ele não muda. Na 4. A reação de dissolução desse cara nesse é endotérmica. Ó, esse cara misturado com esse, a reação direta é endotérmica, é verdade. Por que ela é endotérmica? Porque eu estou vendo que quanto maior a temperatura, maior o valor do Kp. Então quer dizer que está aumentando a formação desse cara. Tá? Quando eu aumento a temperatura. Tranquilo? Porque é esse dividido por esse para achar o Kp. Tranquilo? Então, verdadeira. Então, as corretas, pessoal, vai ser a 2 e a 4. Então, alternativa B de biscoito. 2. A produção de alimentos para a população mundial necessita de quantidades de fertilizantes em grande escala, sendo que muitos deles se podem obter a partir do amoníaco. Fritz Haber, tá? Que esse cara morreu em 1974, esse peão aqui, na procura da solução para a otimização do processo, descobre o efeito do ferro como catalisador, baixando a energia de ativação da reação. O Bosch, tá? Um engenheiro químico, colega do Haber, tá? Esse cara, trabalhando nos limites da tecnologia no início do século XX, desenha o processo industrial catalítico de altas pressões e altas temperaturas, ainda hoje utilizado como único meio de produção do amoníaco, conhecido como processo de Haber-Bosch. Controlar as condições que afetam os diferentes equilíbrios que constituem o processo de formação desses outros produtos, otimizando a sua rentabilidade, é um dos objetivos da ciência química e da tecnologia para o desenvolvimento da sociedade.
Então, veja bem, pessoal, ele me mostra aqui no gráfico que quando eu diminuo a temperatura, olha bem, presta atenção nisso, ó. Conforme eu vou diminuindo a temperatura, vai aumentando a concentração, a porcentagem de NH3 formada. Vocês viram? Então isso quer dizer que o aumento da temperatura atrapalha a formação do NH3. Então, quer dizer que essa reação direta, ela é exotérmica. Ela precisa liberar calor. Então, se eu resfriar, eu ajudo a liberar calor. Então, isso aumenta o processo. Tá? Agora, você pode observar que conforme eu venho aumentando a pressão, tá? Aumenta a produção do NH3. Aumenta a pressão. Isso acontece por quê, pessoal? Ó, eu tenho 1 mol com 3 mols, eu tenho um total de 4 mols desse lado, 2 aqui. Então, o aumento da pressão deslocaria para esse lado. Então, o aumento de pressão ajuda a formar NH3. E a reação direta, ela é exotérmica, porque dá para a gente ver que aumento da temperatura atrapalha a porcentagem desse cara formado, tá? Então, o aumento de temperatura ajudaria a formação do N2 e H2. Então, esse sentido seria endo, esse então é exo, tá? A análise do gráfico permite concluir corretamente que, letra A reação de formação da amônia é endotérmica? Não, ela é exotérmica. Por quê? Aumento da temperatura atrapalha. Então, ela é exotérmica. Ela precisa liberar calor. O rendimento da reação a 300 atm é maior. Ó, o rendimento da reação a 300 atm é maior a 600 graus Celsius. Olhe bem, se eu olhar 300 atm, ó, mais ou menos aqui, né? É maior a 600? Mentira, né? É maior aonde? Em 200. Então, mentira isso aí. A constante de equilíbrio Kc não depende da temperatura, ou mentira danada, é a única coisa que muda o Kc é a temperatura. Tá? A constante de equilíbrio Kc é maior a 400 graus do que a 500. Sim. Ó, por quê? Eu vou ter maior quantidade de NH3 formado aqui do que aqui. Então, o que acontece? Como eu tenho esse dividido por esses, esse valor vai ficar maior com esse valor maior desse lado, tá? Então, alternativa D. Tá? 3. De acordo com o princípio de Le Chatelier, quando uma força atua em um sistema em equilíbrio, este reage no sentido de diminuir o efeito da força. Um sistema fechado, considere a seguinte reação química em equilíbrio. Veja bem, pessoal, eu tenho, ó, sólido, 1 mol de gás, sólido e 1 mol de gás. O que eu falei sobre a pressão? A pressão só vai influenciar se tivesse diferente a quantidade de mol de gás dos dois lados. Desse lado eu tenho 1 mol de gás, desse lado eu tenho 1 mol de gás. Então, tanto faz eu diminuir ou aumentar a pressão, não vai influenciar em nada. Então, pressão não influencia aqui. Certo? Número 1. Aumento da concentração do CO. Tá. Se eu adicionar esse, vai deslocar para cá. Tá? Então, o equilíbrio desloca para a direita. Verdade. Esse lado é o lado direito. Aumento da concentração do CO, o equilíbrio não é alterado. Ou mentira danada. É claro que vai alterar. Vai deslocar para a direita. Tá? Para minimizar. Vai sempre para o lado menor, né? Se eu coloco qualquer um desses dois desse lado, vem para cá. Se eu tiro, vem para o lado que eu tirei. Tá? Retirando o CO. Opa, se eu retirar CO, vem para o lado esquerdo. Retirando o CO, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Opa, verdade.
A adição de CO2. Opa, se eu adicionar CO2, vai para a esquerda. Adição de CO2, o equilíbrio desloca para a esquerda. Oh, falou pouco, mas falou bonito. A adição de uma substância desloca o equilíbrio no sentido que irá consumi-la. Verdade, pessoal. Se eu adicionar esse ou esse, ele vai para o outro lado porque ele quer consumir o cara que eu adicionei. Tá? Se eu adicionar esse ou esse, ele vem para o outro lado para consumir o cara. Se eu tiro, ele tenta consertar o que eu tirei. Então ele vem para o lado que eu tirei. É sempre assim. Tá? O equilíbrio só se desloca no sentido de formação de produto. Não. Se eu colocar o cara aqui, ele pode vir para cá. Então ele pode vir na formação de reagente também. Então, estão corretas a 1, a 3, a 4 e a 5. Então eu tenho alternativa D, de D mais de fácil. Ok? Agora, moçada, vamos falar um pouco sobre equilíbrio iônico. Tá? O equilíbrio iônico é o equilíbrio relacionado a íons. Tá? É o equilíbrio destinado a ácido ou bases. Vamos direto no que interessa. Ó. Se eu tiver aqui um ácido, tá vendo? Um ácido. Então, no caso de um ácido, o Ki desse ácido vai ser, que é o equilíbrio iônico, é o Ki, que para o ácido eu posso chamar de Ka, para a base eu posso chamar de Kb. E posso chamar os dois de Ki, tá certo? Tanto Ka como Kb de Ki. Então, por exemplo, o que eu vou ter? Sempre produto sobre reagente. Então, o Ki para esse ácido seria a concentração do H+, vezes concentração do Cn-, dividido pela concentração do HCN. Para essa base, o Ki da base seria o quê? Concentração do NH4+, vezes concentração do OH-, dividido pela concentração do NH4OH. O alfa a gente chama de grau de ionização. Isso aqui determina se um ácido, uma base é forte, fraco ou moderado. Quanto maior esse valor do alfa, mais forte vai ser esse cara. Como que eu calculo esse alfa? É o número de moléculas que foram ionizadas, tá? Ou dissociadas, no caso da base, dividido pelo número total que eu coloquei lá, vezes 100. Se por acaso o meu alfa for maior que 50%, o meu ácido é forte. Se o meu alfa estiver entre 5% e 50%, ele vai ser moderado. Se for abaixo de 5%, o meu ácido vai ser fraco. No caso das bases, é fraco que estiver abaixo de 5, qualquer coisa acima de 5 é considerado forte, no caso das bases, tá? Então vem cá, ó. Se eu tenho esse exemplo, ó, eu tenho simplesmente que o Ki é igual concentração do H+, vezes do Cn-, dividido pela concentração do HCN. Agora observe bem, pessoal. Se formou muito positivo e negativo, isso quer dizer que esse Ki vai aumentar. Quer dizer que o ácido é forte. Tá? Quer dizer que a porcentagem de ionização, o que é ionizar? Formar íons. É alta. Então, quanto maior for o alfa, maior o valor do Ki. Então, eu posso determinar se o ácido é forte, comparando um com o outro, olhando o Ki deles. Tá? Então, preste atenção no que eu coloquei. Ó. Quanto maior o valor do Ka ou Kb, Ka para ácido, Kb para base, posso chamar os dois de Ki, como eu disse, mais forte será o ácido ou a base. Vamos dar uma lembradinha naquela regrinha para determinação de força de ácidos. A gente vai precisar disso aqui. Ó, hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio na fórmula. Hidrácidos fortes, só existe 3. Só o HCl, o HBr e o HI. Só esses 3 são considerados fortes. Moderado, só o HF, não existe outro. E fraco, moçada, todos os demais são considerados fracos. Tá?
Então isso aqui você vai decorar, molezinha. No caso dos oxiácidos, aqueles caras que têm um oxigênio na fórmula, você vai usar a seguinte regrinha para saber se ele é forte, fraco, moderado. Você vai pegar a quantidade de oxigênio da fórmula desse cara e vai subtrair a quantidade de hidrogênio da fórmula. Se o resultado for 2 ou 3, esse ácido é forte. É claro, um cara com 3 é mais forte que o com 2, tá? Os dois são fortes. Se o resultado for 1, o ácido é moderado. E se for um valor menor ou igual a 0, esse ácido vai ser fraco. Eu tenho um OBS. Esse cara, se eu jogar nessa regrinha, vai dar 1. Tá vendo? Ó, 3 menos 2, 1. E esse ácido é fraco, ele não é moderado, ele aparece muito, tá? Então cuidado com ele. As bases. A força das bases funciona assim, ó. Uma base só é forte quando ela é formada por elementos da família 1A ou 2A. Mas só que da 2A, eu tenho exceção do hidróxido de berílio e o de magnésio, que são fracos. Os outros são todos fortes. E todas as demais são fracas, sem exceção nenhuma. O Ostwald, esse cara, ele relacionou o Ki com alfa. Então ele criou uma equação que relaciona o Ki com alfa. Essa formulazinha é muito útil. Eu não gosto de fórmula, mas ela é útil aqui. Quando eu tenho um ácido ou uma base fraca, tá? Eu vou usar essa equação quando eles forem quando eles tiverem qualquer alfa acima de 5%. Então, se ele for moderado ou se ele for forte, qualquer um que for moderado ou forte, tá? Eu vou pegar que o Ki é igual à concentração em mol por litro desse ácido, vezes o alfa dele, que é a porcentagem elevado ao quadrado. Só que uma coisa importante, quando eu jogar esse alfa na fórmula, eu não posso nunca esquecer de dividir ele por 100. Se tiver em porcentagem, eu tenho que jogar ele em valor decimal aqui. Tá? E isso dividido por 1 menos o alfa. Se ele for fraco, eu não preciso colocar esse 1 menos alfa aqui embaixo. Tá? Então, se o alfa for menor que 5, basta eu colocar que o Ki é igual a molaridade, mol por litro, vezes o alfa elevado ao quadrado. Não esquecendo de dividir esse alfa por 100. Para jogar aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos dar uma exercitadinha, pessoal. Olha essa questão 1 da FUDEST, ó. Ele fala assim, ó. Observa-se que uma solução aquosa saturada de ácido clorídrico, ácido forte, tá? Libera uma substância gasosa. Uma estudante de química procurou representar por meio de uma figura os tipos de partículas que predominam na fase aquosa e gasosa desse sistema, sem representar as partículas de água. A figura com a representação mais adequada seria, então pessoal, pensa bem, se o sistema está em equilíbrio, precisa ter o H2, precisa ter o H+, quer dizer, o Cl-, tá? Porque o ácido, quando dissociado, o que ele vira? O HCl vira H+, e Cl- aquoso. Então precisa coexistir lá dentro o HCl, o H+, e o Cl-. Se você olhar aqui, ó, aqui na fase aquosa, quem vai estar na fase gasosa? Olha aqui, o HCl. Quem vai estar dissolvido na água? Esses dois caras. Aqui ele pôs ao contrário, ele pôs o HCl na fase gasosa e os gases aqui em cima. Aqui ele está falando, tudo bem, os caras estão aqui, mas só que ele falou que formou H2, isso não acontece. Então essa representa melhor, ó. Eu tenho H+, na fase aquosa, Cl- na fase aquosa, e quem é o gás? O HCl, tá? Está na parte de cima. Então, letra C seria correta. Olha aqui, ó, aqui não tem HCl, aqui não tem nem o H+, e nem o Cl-. Então tá errado essa e essa. Essa seria a que melhor representa, tá?
2. Uma solução aquosa de um ácido fraco HA. Qualquer. Então, HA vai me dar o quê? H+, e A-. Tem uma concentração inicial igual a 0,03 mol por litro. Onde esse cara tem 2% de ionização. Beleza, o que é esse 0,03? Ó, 1, 2, isso é 3 vezes 10 a menos 2. Não é todo o ácido que eu tenho lá dentro? Então isso aqui seria 100%. Se apenas 2% ionizou, eu tenho 2 vezes 3, 6 vezes 10 a menos 2. O que é 100? É 1 vezes 10 ao quadrado. Então veja bem, 6 dividido por 1 dá 6, tá? Ele quer saber o valor da constante de equilíbrio KI. Então eu preciso saber quanto que eu tenho de ácido ionizado para calcular o KI, tá? Eu tenho então, dá para sair por Ostwald aqui, tá? Dá para usar Ostwald nisso aqui. Só jogar esse cara vezes o alfa. Ele é fraco, tá vendo? Isso aqui vezes o alfa, se eu usar Ostwald eu chego direto no resultado. Mas dá para fazer sem ele, ó. O que eu tenho? Se ionizou 6 vezes 10 a menos 4, é o valor desse cara e desse cara. Desse ele me deu, que é quanto? Isso aqui. Então, veja bem, eu tenho 0,03 mols no início. Esse quadro é versátil, dá para usar ele para tudo. Certo? Se 2% ionizou, da quantidade que foi colocada no início, eu tenho 0,006, que é isso aqui. Se eu subtrair isso aqui, esse valor é tão baixo que ele eu digo que esse valor é um valor, como ele é muito baixo, deixa eu até escrever aqui, pessoal. Então, ó, quando a quantidade que reage é muito baixa, eu a desprezo. Então, o que eu fiz? Eu vou desprezar isso aqui. Então, eu vou considerar só esses 2%, ele ficou do mesmo jeito. Eu vou usar só para esses dois caras, proporção de 1 para 1 para 1. Então, eu jogo na formulazinha do KI. Eu tenho que o KI, 6, ó, 1, 2, 3, 4. 6 vezes 10 é menos 4, vezes 6 vezes 10 é menos 4. Menos 4. Dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Certo? Então, eu vou ter 36 vezes 10 a menos 8, dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Então, o KI, 1,2 vezes 10 a menos 5. E se eu usar o Ostwald? Aí a coisa fica fácil, né, criança? O que eu vou fazer? Ó? Qual que é a concentração que ele me deu? Ó, 1, 2. Então, quando a fórmula é boa, a gente usa. Ó, 1, 2. Olha o tanto que facilita a minha vida, ó. Eu tenho 3 vezes 10 a menos 2. Eu não posso esquecer de dividir isso por 100. Isso aqui dividido por 100 é 2 vezes 10 a menos 2. Dividido por 100. Então, eu tenho que, ó, 3 vezes 10 a menos 2, eu tenho 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, 4 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado dá 4. 10 a menos 2 elevado ao quadrado dá 10 a menos 4. 3 vezes 4, 12. Vezes 10 a menos 6, eu puxo a vírgula uma vez para cá, diminuo esse número, aumento esse. Aumentar esse número, tá? É chegar esse cara mais perto de zero. Então ele era 10 a menos 6 e ficou 10 a menos 5. Então eu tenho 1,2 vezes 10 a menos 5. Cheguei na mesma coisa, de uma maneira extremamente mais rápida, utilizando o Ostwald. Fica a seu critério. Quem gosta de viver perigosamente, igual eu, faz assim. Quem tem gente que é tarado por fórmula, faz assim. Certo?
Tudo certo aí? Então tá. Ô, deixa eu fazer uma chamadinha aqui, pessoal. Ô, Lucas, vai embora não, só porque eu fiz chamada, hein? Que o Lucas fica esperando fazer chamada pra ir embora, esse cu de cobra. Olha aqui, ó. Vamos lá. Quem tá aí? Alana. Ana Lívia. Alana. Ana Lívia. Tá a Camille. Camille. O Caio Augusto. A Yasmin. A Isadora Cristina. O Joãozinho. Ó, hein? Menino presente, hein? O Lucas Violência. Eita, caramba. Que eu aprontei. O Luquinha Violência. Maria Clara. Maria Clara. O Gabriel. Pedrinho da Viola. Pedrão Violência. Né, Pedrão? É conhecido como Predador Malvadão, o Pedrão. Por aí nas quebradas. Ô, cadê o resto do povo? Negada vazou da aula, hein? Que bosta, hein? Certeza que o povo tá tudo dormindo ao tempo. Que feiura, hein, rapaz? Ô, vamos lá então, moçada. Vamos voltar pra nossa aulinha. Já tá feita a chamadinha. Então, vocês viram como facilita, pessoal, o uso da fórmula? Facilita bastante, tá? Ó, nessa 3. Dissolvendo-se acetato de amônio numa solução de ácido acético. Então, ácido acético é o principal componente do vinagre, tá? O acetato de amônio, eu tenho o íon acetato e o íon amônio, tá? Solução. A constante de ionização do ácido, o grau de ionização do ácido e a concentração hidrogênio-iônica, respectivamente. Então vamos lá, ó. Presta atenção, ó. Eu tenho o acetato de amônio, é um sal, tá? Ele vai formar NH4+, e o íon acetato, certo? Eu tenho o ácido acético, ele vai formar, ele é um ácido fraco, ele vai formar H+, e o íon acetato, tá? Quando eu misturo esses dois caras aqui, ó, eu vou ter íon comum, que é o acetato. Então, quando eu misturo esses dois, eu estou adicionando esse. Ele desloca nesse sentido. Se ele desloca aqui nesse sentido, vamos ver o que acontece? Ele pergunta a constante de ionização do ácido. A constante de ionização do ácido não vai alterar, tá? Isso não altera porque a quantidade de H+ continua a mesma lá dentro. Esse cara que dá a constante de ionização, tá? Então isso não altera. O grau de ionização é constante de equilíbrio, que é o KI. O que pode alterar as constantes? Só a temperatura, tá? Nada altera isso aqui. O grau de ionização, esse diminui, porque se vai formar mais esse cara, vai deslocar o equilíbrio nesse sentido, vai diminuir a concentração desse cara e desse, então o alfa diminui,
tá? Concentração hidrogeniônica é o pH. Se vai ter menos H+, isso quer dizer que vai diminuir também o pH. Então, letra C, de caramba, que trem fácil, tá? Então, o KI não se altera. Vamos escrever de novo aqui, já escrevi 50 vezes. O único fator que altera as constantes de equilíbrio é a temperatura. Vamos falar mais uma vez, não custa, né? E aqui, o que vai acontecer? Quantidade ionizada dividido pela dissolvida. Então, se está deslocando para cá, a quantidade dissolvida vai ser maior que a ionizada. Então, vai diminuir esse valor aqui. Tá? O que acontece com o deslocamento nesse sentido? Diminui a quantidade de H+. Então, isso faz com que o pH dele, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Concentração hidrogeniônica, concentração de H+, diminua lá dentro, porque vem cair para cá, tá? Ok. Deslocamento equilíbrio iônico. Criançada, acabamos a apostila 3. Que maravilha, hein? Acabamos a apostila 3, hein, criançada? Nós estamos violentos, hein? E nem já tá no último trimestre? Nós estamos no quarto trimestre, nós estamos um pouco atrasado. Agora que terminamos a apostila 3. Mas a 4 é pequenininha. Esquenta a cabeça, não. A 4 tem um monte de baboseira, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. É claro, tem uma parte importante aqui na frente 1 do restante da eletroquímica, tá? Que entra aqui. Quer ver? Vou mostrar umas baboseiras que tem aqui. Por isso que eu não esquento muito em correr com a apostila 3, que isso aqui a gente vai ver de boa, tá? Tem coisas aqui que não é revisão, que vem só nessa apostila 4, a gente vai ver, tá? Que é o caso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, aqui, ó. A gente vai entrar em caráter, ácido base de aminoácidos, proteínas. Nós vamos ver bioquímica, a parte de bioquímica aqui. Petróleo, tá? As características do petróleo. Polímeros, formação de polímeros, tipo de reação. Lei das combinações químicas, lei de Lavoisier, lei de Prost, aquela coiseira. E olha o que vem aqui, ó. Química da atmosfera e da hidrosfera. Vai falar sobre efeito estufa, aquela coiseira. Entendeu? Vocês viram falar nisso desde sempre. Aqui a gente vai começar a falar de KW, onde entra pH, POH, tá? Na frente 3. A gente vai falar sobre hidrólise salina, tá? Tanto que a gente vai começar aqui pela frente 3, tá? Para dar continuidade a esse assunto. Então me lembra para a gente começar pela frente 3 aqui da apostila 4, tá? Para a gente continuar, para terminar equilíbrio químico, tá? Produto de solubilidade, que é a última parte do equilíbrio químico. Aí vem titulometria, tá? E eu tenho aqui radioatividade. Isso aqui é matéria nova, moçada, tá? Isso aqui, por isso que eu quero começar pela frente 3, tá bom? Isso aqui é matéria nova, isso aqui não é revisão. Vocês nunca viram, nunca estudaram radioatividade, então a gente vai estudar radioatividade, tá? A fundo, meia vida, essa coiseira toda, isso aqui cai demais nos vestibulares. Então a gente vai falar direitinho sobre isso aqui, sem ter que fazer correria, tranquilo? Moçada, basicamente não vai dar tempo de eu fazer grande coisa mais hoje, tá? Então, basicamente, por hoje é isso, tá? Então, a gente terminou a apostila 3
Começaremos a apostila 4 na próxima aula, ok? Deixa eu salvar isso aqui. Eu vou colocar esses arquivos lá para vocês, tá? E basicamente é isso aí. Espera aí um pouquinho, eu acho que chegou mais alguém aí na sala, né? Depois, deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir, ó. Alana, Ana Lívia, Camille, Caio Augusto, Yasmin e Isabelle. Isabelle não tava na hora que eu fiz chamada. Tinha caído, né, Isabelle? Isabelle, Eu tinha, professor, a internet aqui de casa tava horrível. João Pedro. Não acredito que o Lucas já foi embora, esse cavalo do Lucas. Ah, não, ele tá aqui. A Júlia Dutra também não tava. Eu achei que você já tinha ido embora, Luquinha. Que coisa, hein? Então, Lucas, Maria Clara, ok. Gabrielzinho, Pedrão. Os Pedro, tá tudo aí. Então, beleza, pessoal. Moçada, é isso aí, tá? Até semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Até mais. Deixa eu gravar esse vídeo aqui. Tchau, professor. Tchau, tchau. Um abração.